prazer estar aqui de novo com vocês. Romanos 5, 1 a 11, é um texto muito rico, né? Um texto maravilhoso. Ele fala sobre a justificação pela fé. Justificação pela fé e a paz, né? O paz com Deus. É um texto muito rico assim, em teologia, em análise, né? Muito bom da gente parar às vezes e tentar entender algumas coisas. Então eu vou falar um pouquinho só sobre a graça hoje, para a gente entender que um dos motivos ainda, né, que nos leva ao desgaste, né, espiritual é ter entrado em uma onda de contar pouco com a graça, né? Ou seja, quando o homem tem que fazer algumas coisas, ele fica muito mais, se sente muito mais seguro, e parece que a coisa é mais real, né? Ah, você tem que fazer o quê? Nada, só crer. Então, né, isso é fácil demais. Não, você tem que fazer o quê? Não, tem que subir o morro, né? Tem que levar isso, levar aquilo. Então assim é melhor, né? É o que o apóstolo Paulo estava até combatendo, né? Quando ele escreve os Colossenses, né? Se não me engano, então ele começa a trabalhar um pouquinho sobre a questão dos gentios que se converteram, não praticar, né, as mesmas coisas que os judeus estavam praticando. Então ele ensina sobre a graça, ele começa a ensinar falando que a graça de Deus é suficiente, e crer na graça de Deus é suficiente. Mas aí quando Paulo sai, quando Paulo para de falar com eles começam a ouvir, né, alguns doutores, alguns mestres, e começam a explicar: não, realmente a graça é boa, mas você tem que observar, né, as práticas religiosas, as festas, né, os costumes, porque senão não tem salvação não. E aí, assim, o povo começou a absorver isso, porque parecia fazer sentido. Se a coisa é tão boa, você tem que fazer alguma coisa, você tem que se esforçar, você tem que, né, não tem como ser uma coisa tão de graça assim, porque, é bom, então vamos ficar com o pé atrás, porque o negócio de salvação pela graça, ele é pequeno, né, comparado ao que ele oferece. Então, tudo que é alguma coisa que tem que fazer, né, o homem adora, o ser humano adora, porque dá sentido ao que ele está vivendo. Não, você tem que jejuar mais, você tem que orar mais assim, tem que guardar de madrugada, né? Não pode dormir cedo não, tem que dormir tarde orando e guardar. Não, agora sim, agora a coisa ficou séria, agora não é para todo mundo não. Mas isso não tem nada a ver com a salvação, né? Porque a salvação ela é um ato, né, da graça, da misericórdia de Deus. É quando Deus resgata alguém. Imagina você atolado ou você afogando, e aí não sabe nadar, não tem força, alguém vai lá e te tira e te salva. Qual o mérito que tem quem estava afogado lá, ainda morrendo sem saber nadar? Não tem mérito nenhum. Então a salvação é isso, a gente está afogado, né, lá, como a Bíblia diz, né, no lamaçal de pecado, morrendo, e Jesus vai lá e tira. Isso é salvação. Agora você tem outras realidades na vida da salvação, mas salvação, pela graça, não tem como ser diferente, porque não existe uma forma diferente de acontecer isso. Se eu estou morto, eu não posso escolher. A Bíblia fala que estava morto nos delitos e pecados. Morto não fala, morto não pensa, morto não sente, morto não quer nada. Então, Deus deu vida em Cristo. Então, morto não faz nada. É um fato. Não tem como fazer alguma coisa para ser salvo, porque até ser salvo é morto. É o que a Bíblia diz, é morto. Vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados, morto. E aí não tem o que fazer. Você já viu algum morto fazer alguma coisa? Eu nunca vi. Nunca vi morto tirar a roupa, tomar banho, trocar de roupa. O morto está lá. Então, um homem sem Cristo, sem a salvação, sem a consciência da salvação, sem o sacrifício de Jesus operando na vida dele, ele está morto. A pessoa está morta. Então ela não escolhe nada, ela não pensa em nada, ela não vê nada, ela não anda, ela está morta. Ela está morta. E aí vem a graça,
né? Levanta a pessoa que está morta, dá consciência, dá o Espírito Santo, dá vida, e a pessoa começa assim, então, a viver algumas realidades espirituais que a graça também concede. Mas a gente precisa entender isso, não é tão difícil de se entender que a graça é que salva, mais nada. As pessoas ficam criando um monte de coisa que não está lendo a Bíblia, ou não lê a Bíblia, não sei, né? Às vezes parece que não lê a Bíblia, porque se lesse a Bíblia, entenderia que não é para ficar fazendo coisas bonitinhas, indo à igreja, fazendo. A pessoa é salva, porque isso não salva ninguém. Porque a salvação é um ato espiritual, é um acontecimento espiritual, não é um acontecimento material, físico, é um acontecimento espiritual. E a gente, quem pode aqui mudar a realidade espiritual? Alguém pode aqui? Ninguém pode, só Jesus pode. Então, fica muito claro isso. Tão simples, né? Mas... Quando a gente acha que já viu de tudo, aí parece uma coisa nova. Eu já vi um rapaz indignado nas redes sociais, que alguém falou para ele lá que ele está ensinando errado a Bíblia, porque ele está ensinando que tem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é a palavra, só tem Deus Pai e Deus Filho. Aí eu falei assim, caramba gente, eles estão me assustando. Estou ficando com medo. Estou ficando com medo, porque assim, a gente vê várias situações, eu nunca ouvi ninguém falando que o Espírito Santo é a palavra, só tem Deus Pai. Pela primeira vez, né? Nós estamos conseguindo inventar heresia nova, mas eu não conheço nenhuma heresia que diga que o Espírito Santo é a palavra. Não tem. Acho que inventaram aí. É porque Espírito não é palavra, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem uma galera aí metida teólogo, criando um monte de coisa, inventando um monte de coisa, mas você pergunta assim, você estudou? Não, eu só acho que é. Então, tinha uma irmã, acho, né? Eu tive uma irmã que a vez estava dando estudo, né? E ela falou assim, que Deus tinha revelado para ela algo em relação ao texto lá. Eu falei, mas você estudou para isso, pesquisou? Não, foi, então não serve, porque esse tipo de revelação não serve, você tem que estudar, tem que se aprofundar, você tem que mostrar lá na Bíblia onde está, né? E onde que a Bíblia mostra que aquilo está lá? Não, foi Deus que trouxe e falou, mas cadê? Ah, não está lá não, então não existe, é sua cabeça que está inventando, ou você que está achando que era, né? Então as pessoas estão muito assim, se perguntar, você aprendeu aonde? Ah, não é lugar nenhum, mas eu só acho e eu penso que é assim, pronto, mas não tem fundamento nenhum, não tem porquê, né? Não sabe nem de onde tirou aquilo, mas só acho, né? Aí eu acho que é isso, e pronto, sai jogando por aí. E como nós estamos vivendo numa época em que você pode falar o que você quiser, ensinar o que você quiser, sem ninguém te questionar, né, da onde vem aquela fonte, se você está certo ou se está errado. Nós vemos uma época assim, todo mundo é livre para ensinar alguma coisa, ninguém tem que mostrar de onde saiu aquele ensino, de onde você tirou isso. Então fica difícil, porque hoje se ensina abertamente, em tudo que é lugar. Antes não, tinha lugar para você ensinar. Então se você só ensinava quando alguém te permitia ensinar. Hoje não, hoje você liga teu celular, como nós fazemos, e você ensina o que você quiser. E a pergunta é assim, quem deixou você ensinar? Ninguém, eu que quero ensinar. Mas quem te constituiu como autoridade para ensinar? Eu mesmo. Mas antes não era assim, antes você podia ensinar se alguém dissesse, olha, você pode ensinar, porque você está habilitado a ensinar. Agora não tem mais isso, todo mundo ensina, né? Agora o problema é, ensina o quê, né? Isso que o Tiago fala, a gente está estudando lá, não queiram ser todos vós mestres e doutores, né? Porque o julgamento vai ser mais pesado. É mais pesado, é claro, a gente tem que, assim, conhecendo a Bíblia, tem que entender isso. Deus vai julgar aquilo que sai da nossa boca, que nós ensinamos, né? Isso vai ser julgado, isso vai pesar sobre a nossa vida, de alguma forma. Então, mas parece que hoje as pessoas elas ensinam o que elas querem ensinar, porque elas acham que elas têm autoridade para ensinar, porque elas têm a liberdade para ensinar. É lógico, a nossa cultura permite isso. Isso é um problema. Por quê? Porque você vai ouvir de tudo. Vai ouvir de tudo. Você vai ouvir coisas mais malucas possíveis, principalmente, né, quando se fala de Bíblia. Para mim, para a gente ensinar a Bíblia, tem que pelo menos aprender o básico para ensinar a Bíblia. Porque a Bíblia é muito complicada. Eu acho a Bíblia muito complicada. Difícil de se entender. Para mim, a Bíblia é muito difícil de se entender. Muito difícil. Complicadíssimo demais.
Mas tem uma galera aí que acha que é fácil ensinar a Bíblia. Então, sei lá, né? Eu já estudei pra caramba, né? Para poder ensinar a Bíblia, e ainda encontro maior dificuldade em abrir a Bíblia e ensinar. Tudo que o senhor for ensinar, o senhor tem que saber. Mas como eu vou ensinar uma coisa que eu não sei de onde veio, né? Por que está aqui. Mas hoje é assim, a pessoa acha, ela ensina. Eu acho, eu ensino. É só achar. Achar ou então eu penso, pronto. Não importa de onde veio o pensamento, não importa, né, de onde surgiu, não importa quem brotou, de onde brotou, mas só para a gente ter uma ideia rápida aqui, de que é importante filtrar muita coisa hoje, né? Muita coisa hoje, é importante a gente filtrar. Então, graça está aí, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a graça hoje e ver como que isso opera na nossa vida, né? Como que isso funciona na nossa vida. Ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado pela tua obra na nossa vida, obrigado pelas tuas misericórdias, obrigado pela tua graça que tem nos alcançado de uma forma tão maravilhosa. Continua a trabalhar na nossa vida, continua a nos dar a direção, porque nós precisamos de uma sabedoria que não é humana, como o Senhor mesmo falou, não é comum, não é dos sábios apenas, mas uma sabedoria que transcende o conhecimento humano. Só assim estaremos entendendo a tua palavra, vivendo a tua palavra, praticando a tua palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, queridos. Muito bom estar com vocês aqui. Eu queria abrir aí em Romanos 5, versículo 1 a 11. Eu vou ler aqui na minha versão, mas os irmãos podem acompanhar na versão de vocês. Tá? Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, quando nós, olha só, ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez, né, tenha coragem para morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Texto, assim, muito conhecido, né? Muito pregado também já várias vezes, né? Mas eu acredito que em vários momentos pouco compreendido, né? Em vários momentos esse texto é pouco compreendido. Por quê? Porque quando nós não entendemos esse fator graça, esse fator favor de Deus, né? Algo a mais que nós não podemos fazer, nós acabamos, que é a tônica do nosso estudo, nos cansando muito, tentando resolver algumas questões que não são nossas, que nós não vamos resolver. Não que a graça não exija de nós, quero deixar bem claro antes de entrarmos aqui nos pontos, né? Alguma coisa. A graça, ela vai provocar em nós transformação, uma nova realidade de vida e situações diante das quais, ou através das quais, ou nas quais nós vamos viver. Mas existem coisas, queridos, que nós não podemos fazer, porque quem faz é a graça, né? Só a graça vai poder fazer. A gente não temos condições de fazer algumas coisas, temos condições de mudar algumas coisas. Uma das coisas que eu poderia citar aqui, que está bem gritante no texto, é mudar o coração do homem. A gente quer mudar as pessoas falando, cobrando as coisas, coagindo as coisas. Gente, ninguém transforma a vida de ninguém falando. Não existe isso. Vamos, sabe, é prejuízo a gente achar que porque falou muito, que brigou muito,
que mostrou algumas coisas, que mostrou outra, a pessoa não vai mudar de vida. Não Tipo muda. assim, né? Falei para aquele camarada direto e não respeito. E ele não. Gente, mas é normal. Ué, por que ele te ouviria? Por que ele me ouviria? Né? Por que eu mudaria a vida dele se eu não tenho esse poder? A gente não vai ficar, ó, já falei, já fica dizendo assim, já fiz tudo. A gente não fez nada, porque a gente não muda ninguém. A gente não. Você está falando aqui, olha, nós não temos capacidade de alterar a vida de ninguém, o comportamento de ninguém. Mas a nossa cabeça às vezes é tão cheia de filosofias e pensamentos e, né, que a gente acha que, porque foi um psicólogo, ele mudou a sua vida, que eu ouvi uma palestra e mudou a sua vida. Mas, amados, não sou contra isso, porque eu trabalho com isso. Mas a ideia maior é, se Deus não convencer o coração do homem, seja ele salvo ou para a salvação ou não, ele não vai mudar o comportamento. Assim, pode ser por uma atitude melhor, não estou falando de ser salvo não, uma atitude melhor. Por quê? Porque uma atitude melhor só vem com a consciência de alguma coisa. E como que eu posso mudar a consciência de alguém? Alguém pode alterar a consciência de alguém? Eu nunca vi. Então, quem muda a consciência é Deus. E às vezes, não é nem para salvação não, estou falando para a pessoa mudar o comportamento. Ela vai agredir alguém, aí bateu alguma coisa na mente dela, ela não agrediu. Quem mudou o comportamento dela? Quem alterou a consciência dela? Foi Deus. A salvou? Não, mas ele mudou a consciência dela em relação àquela situação. Então a gente tem que começar a entender que graça é domínio de Deus. Graça é operosidade de Deus. Graça é uma dinâmica de Deus, não é minha. Eu não tenho graça, não trabalho com a graça, não domino a graça. Eu posso fazer é viver pela graça, que é me entregar sob a direção de Deus, sob o domínio de Deus, sob o gerenciamento de Deus. Isso aí eu posso fazer, que é mais passivo do que ativo. O justo viverá pela fé. A fé é fruto da graça, a tudo é de Deus. Eu não vou alterar a minha mente porque você falou, não vou alterar a minha mente porque eu li um livro. Eu li um livro e isso mudou a minha vida. Legal, você acha que foi o livro que mudou a sua vida? Só se for a Bíblia. Esse é um defensor, como diz o pastor Daniel, é um biblista. Esse é um biblista, né? Porque quando você fala em mudar comportamento, você fala em mudar a mente, que é metanoia, mudança de mente. Toda mudança de mente, de comportamento ou de humor, ela pode aparentemente vir por instrumentos diversos, mas ninguém muda a essência do homem a não ser Deus. Ninguém muda o comportamento do homem a não ser Deus. Ele pode até usar o instrumento que ele quer, mas a transformação, a mudança só vem pela ação de Deus. Por quê? Porque o homem é matéria-prima de Deus. Então quem muda, quem toca, quem altera a matéria-prima é quem produziu a matéria-prima. Um homem não pode mudar a matéria-prima do outro. Entenderam isso? Não estou falando aqui só para salvação não. Pode ser um comportamento, como eu falei, que é mudado. Falando, foi Deus. Não fui a lugar nenhum em um dia, então eu fui a um médico, cara, legal, mas essa mudança, ela foi operada pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Ele operou ali. Pode ter até usado o instrumento que ele quis, um cachorro, um gato. Você viu um gato um dia, eu tenho que mudar, esse gatinho é tão sensível, tem que ser igual a ele. Pode acontecer, velho. Eu já vi pessoas mudar comportamento por causa de um animal. Eu mesmo sou um exemplo disso. Você vê vários comportamentos meus, em alguns momentos da minha vida, assim, Deus tratou comigo através de um animal. Fica muito claro isso. Vai falar, como assim? Foi, velho. Não precisava de animal porque eu estava deprimido, não é isso? Eu precisava de um animal para que controlasse a minha agressividade. Era um ponto diferente. Um animal me ajudou muito. Você fala assim, mas como assim? Deus usa um bicho, Deus usa um passarinho, Deus usa, mas quem altera mudanças no comportamento humano é Deus, é a graça. É a graça de Deus que altera esse comportamento. Tua graça me basta, né?
né? Ela é suficiente para qualquer realização em nossas vidas. Então, às vezes, a gente fica lutando contra algumas coisas, não acontece, fica com raiva, fica angustiado e se esquece. Deus não está querendo, gente. Basicamente, se Deus não permitir, eu devo pregar no próximo domingo, é porque às vezes Deus, o tema é mais ou menos isso, porque às vezes Deus nos conduz para andar em círculo. E tem vezes que trabalha, parece que não. Cara, dá uma raiva, o cara trabalha, bate, a pedra está lá, bate lá. Parece. Gente, várias vezes Deus faz isso na Bíblia. A pessoa trabalha, nada. Deus fala assim, agora vai lá e faz assim, aí aparece tudo, fala, tudo flui. Porque Deus falou, agora eu vou fazer brotar. E quando Deus não quer, a pessoa roda, é só a gente olhar que é o texto básico, que eu usar, o povo andando lá no deserto. O povo não andou por conta própria. O povo foi conduzido no deserto. O povo não errou, o povo foi levado ao erro. Gente, é fato. De dia tinha uma coisa, de noite outra. E Deus guiando o povo. O povo só andava quando tinha uma coisa, conduzindo quando tinha outra. Quem conduziu quem? De quem foi a culpa? A culpa foi do povo, ok? Porque o povo desobedeceu a Deus, ele questionou, a culpa foi do povo. Mas quem conduziu o povo para andar em círculo foi Deus. Né? Quando ele faz isso, ele quer o quê? Aí que está o segredo. Aí, sabe, o segredo está assim, quando Deus me faz andar em círculo, estou andando, estou trabalhando, não está mudando, estou fazendo, não está alterando, está falando alguma coisa. Aí vamos parar e vamos ouvir, aí a coisa vai mudar. Senão eu vou andar 40, 50, 60, 70 anos e Deus me conduzindo, até eu parar para ouvir o que Ele quer que eu saiba. O problema do povo só foi esse, o povo não queria ouvir, não queria entender. Deus fala, então vamos fazer vocês andarem. Vamos andar, fazer vocês andarem. E vocês vão se desgastar, eles vão se perder, eles vão morrer andando no deserto. E realmente morreram, uma geração morreu, vou matar vocês. Por que Deus faz isso? É graça. Ok, mas vamos entender o que a graça quer falar. Então, quando a gente se cansa muito em algo, que é o nosso tema, se desgasta muito, está andando em ciclo. Já viu assim dar murro em ponta de faca? Sabe, está tentando, igual a velha história, malhar em ferro frio. Não está dando forma a nada, está ali, batendo, e quando olha, só marcou o ferro. É isso que cansa o crente. Que cansa o crente não é fazer a obra de Deus, não. O que cansa o crente é fazer a obra que acha que Deus mandou fazer. A gente bate, o ferro não ganha forma, a gente fala, joga fora. Isso cansa. Duvido se você, sabe, trabalhar o ano inteiro, chegar no final do ano, você olhar para assim, cara, olha o que eu conquistei. Você vai ganhar um ânimo de novo, não vai? Agora você trabalha o ano inteiro, chega no final do ano, olha o que eu conquistei. Nada. Você não quer trabalhar de novo? Quem vai ter ânimo nesse mas ano que vem? Gente, é difícil. Andar em círculo, trabalhar e não produzir, gera um cansaço muito grande. Porque quando você colhe os frutos daquilo que você trabalhou, você tem o seu renovo, a sua esperança retoma, né? Como agricultor que plantou e quando chegou lá no final ele começa a tirar aquelas despesas, ano que vem de novo, vou plantar de novo. Agora não colhe nada, ele vai pensar, ano que vem não vou plantar nada, vou plantar outra coisa. Então eu vou vender isso, não é isso que ele faz. O cansaço mental, físico, espiritual, emocional vem quando não vem resultado. Guarde isso. E graça é a ação de Deus para gerar resultados. Então é importante andar na graça, compreender a graça, entender a graça. É importante demais para a gente ter esse renovo de Deus na vida. É importante demais. Alguma dúvida aí? Vou botar aqui as partes. Vamos lá. Então, não é novo para ninguém. O que significa graça? Graça é um favor, né? Em outras palavras, é tudo que esse
recebemos de Deus. Traduz, né, por algo que nós não fizemos nada para adquirir, ou para receber, né? O que é que você fez? Fez o que para receber? Nada. Mas eu recebi. Se você recebe algo que você mereceu, já não é graça mais. Já deixa de ser graça. Por quê? Porque eu mereço receber isso. Está conseguindo ler? Estou vendo vocês assim, aí, cara. Se vocês que são novos, estão conseguindo. Se eu tirar o óculos, aí eu leio. Daqui de longe eu leio. De perto aqui já não enxerga a Bíblia mais. Então, o que significa graça? Graça é tudo que recebemos de Deus e traduz por algo que nós não merecemos. Quando você possa imaginar que você recebeu de Deus e você não merece, é fruto da graça. Da graça de Deus, qualquer coisa. E aí poderia entrar em qualquer ponto aqui que vocês quisessem, a própria vida, né? Às vezes a gente olha para a vida e acha que a vida é uma coisa que aconteceu, né? Porque você ainda não morreu. O dia que você morrer, você vai ver que pode morrer em qualquer momento. Aí não vai nem ver. Porque você passa ali e vê um cara morto. Igual quase sempre eu vejo pessoas mortas ali, né? Então é igual o menino lá do filme Sexto Sentido. Eu vejo mortos. Todo dia eu saio de casa, tem gente morta lá, Então eu nunca deixo de pensar sobre a morte. É uma coisa boa. Toda vez que eu penso assim, gente, espero que semana que vem não seja eu. Toda vez que eu passo, eu penso nisso, né? Mas tem sempre gente morta ali. Então, quantas histórias não ficam assim no meio do caminho de pessoas que acharam que não morreriam? Por isso não pensa em Deus, não pensa na vida, não pensa em consertar as coisas, não pensa em amar, não pensa em viver, sabe? Porque acha que não vai morrer. E se pensar se eu vou morrer, rapidinho eu ia, sabe, tentar escolher algumas coisas para dar gente. Então, a graça, ela nos dá a vida e ainda dá o prazer e garantido para não vivermos preocupados com a morte, sabe? Isso é graça. Esse graça às vezes só como salvadora, mas a graça também ela é sustentadora. Todo ser humano tem essa graça comum. O ser humano que tem Deus, que crê em Cristo não, ele tem a graça de viver. Alguns estão lá, né, já se preparando para o Natal. Já tem gente que nem crê em Cristo aí, não tem salvação, não tem nada, se preparando para o Ano Novo. Está se preparando para as férias de janeiro. Está pagando já. Né? Ou falar dos crentes, mas o crente é diferente, o crente sabe que vai. Não, também sabe. Mas quantos crentes começam a pagar a férias de janeiro, agora já começou a pagar? Não, porque em janeiro eu vou. Ok, vai, vou, janeiro eu vou. Aí em janeiro você está aí, não, em janeiro eu estarei nos Estados Unidos. Falei, não, é legal, você estará nos Estados Unidos. E se não for? Não, que é isso, claro que eu vou. A gente nem pensa na possibilidade de não ir. Isso é graça, entendeu? É Deus dizendo assim, olha, eu vou tirar o medo de vocês, é graça. Imagina a gente viver preocupado se vai morrer amanhã. Isso não é só para o crente não. Você vê que o ser humano, né, comum, né, sem a salvação, ele tem planos para o ano que vem, né? Ele está preocupado se vai morrer no ano que vem. Isso é graça. Imagina se ele vivesse com esse medo da morte, porque o pecado geraria esse medo nele. Poderia gerar, poderia, porque o salário do pecado é a morte. Ele é pecador, vive pecando, é para viver com medo. Mas não tem esse medo, graça. A graça não opera só sobre a vida do crente que crê no Senhor Jesus, opera sobre a vida do homem, da humanidade. Entenderam isso? Alguma dúvida? Agora tem a graça salvadora que vai falar dela daqui a pouco. Mas a graça de uma forma comum, ela opera na vida de todas as pessoas. Não tem como viver sem a graça de Deus. Ninguém vive sem a graça de Deus. Crente ou não crente. Entenderam isso? É um fato que às vezes a gente pensa pouco. Mas o pecador, ele tem a graça de Deus na vida dele, sim. Ele tem a graça de Deus na vida dele. Todo ser humano tem a graça de Deus. Deus são agraciados pela verdade de Deus. Agora, abençoar. E a bênção? E a bênção? Não, vamos entender, aí a gente precisa entender bênção também. E aí você explicar sobre bênção, que é outra coisa. A graça de Deus não é bênção. Não, a graça é um favor que o homem não merece.
Aí tem a graça salvadora, tem a graça geral, que é a graça que opera como alimento, sustento, para ver também aqui durante o estudo. Essa todos nós temos, até a graça da vida, de viver. Porque crente não vive mais do que não crente. Né? Tem não crente que vive até mais do que alguns crentes. Aí qualidade de vida também. Tem não crente que tem uma qualidade de vida melhor do que muitos crentes. Graça também, gente. Assim, puxa, tem crente que vive em paz, ou melhor, tem não crente que vive em paz, que é feliz. É sério, eu conheço muitos não crentes que são mais felizes do que muitos crentes. Sem peso, sem ansiedade, sem angústia, alegres mesmo, curte mesmo, não é mentira, Eu tenho uma tia, é verdade. Uma tia que é crente, pastor, tia mãe. Desde criança eu conheci minha tia, sempre de tribulação, sempre lá. Tem a vida de tribulação. Sempre. Então, porque isso é outra coisa, isso é outra situação, né? Ela está sempre nessa situação. Então, isso é outra situação. Aí a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso. Aí sim, pode explicar um pouco sobre isso, por quê? Você está dando para a manga, né? Mas se deve chegar lá, a gente chega. Vamos lá. Mas é legal isso aí, é uma boa coisa. Então, a graça possui duas vertentes. Uma diz respeito à graça comum, que alcança todas as pessoas, com provisão, sustento, justificação divina. A outra é a graça salvadora, né? Que alcança os escolhidos de Deus ao experimentar a herança eterna e dom do Espírito Santo. Só explicando rapidamente as duas coisas, né? A graça comum é a graça que alcança todos os homens, alimento, sustento, chuva, sol, sonhos, projetos, vida, bem-estar de vida, graça comum. Acordar, andar, falar, gente, isso é graça de Deus, não dá para dizer que é natural, que não é. É sorte, não é sorte. Eu vou ter sorte de atravessar a rua ali, de amanhã acordar, não. Vou ter sorte de não desenvolver um câncer, vou ter sorte, não existe isso. Mas é Deus, opera, não, vou livrar aquele ali, vou preservar aquele disso, aquele ali vai ter isso. Isso é graça, de acordo com os planos de Deus. A graça opera sobre a vida de todos os seres humanos. Não existe um ser humano que viva independente da graça de Deus. Não existe. Mas a graça salvadora já é diferente. Com a graça salvadora já vem outras coisas. Essa aqui revelada no texto que nós lemos. É uma graça mais específica. É uma graça com um objetivo. É uma graça que visa não só o sustento dessa vida, ou a preservação, mas uma graça que se estende à eternidade, à vida eterna. É uma graça que vai garantir que nós, ou a pessoa que recebe essa graça especial, ela tenha a vida eterna. Ela não morra eternamente. Não morra eternamente. Entender a morte eterna é outra coisa que dá pano para manga para muita gente, mas é simples. Quando a pessoa morre eternamente, ela não deixa de existir eternamente, ela não está com Deus. É a ausência da presença de Deus. A morte eterna não é, a extinção da alma. A morte eterna é estar distante de Deus. Entendam isso. Isso não é uma doutrina nossa, não. Morri, aí se você não tem Deus, você vai ser apagado do mapa da eternidade. Não. Você vai ter uma vida eterna de morte, distante de Deus, de agonia, de sofrimento, de dor, de ausência de paz, de angústia, ou seja, de dores intensas, de fomes intensas, de agonias intensas, mas não uma inexistência. Essa questão de inexistência, ela não é uma doutrina bíblica reformada, tá? Não é. A alma que não crê em Cristo, ela vai ser apagada do mapa, não vai existir mais, sumiu. Ela vai continuar existindo na eternidade, porém distante de Deus. Entenderam isso? Alguma dúvida? Não? Então, assim, essa eternidade, aí que a gente vai começar a entender depois, se houver oportunidade, de a gente começar a entender as bênçãos que a graça traz através de Cristo. Então, assim, nem tudo é bênção. A gente costuma falar, recebi uma bênção. Ou seja, nem tudo é bênção. Nem tudo é bênção. Se a gente for analisar a Bíblia, o que seriam as bênçãos?
elas têm muito mais a ver com uma condição de relacionamento com Deus, de entendimento, né, da graça, de salvação, de benefícios espirituais, do que coisas materiais. Coisas materiais são riquezas, não são bênçãos, são riquezas, são benefícios, pode parecer, são recompensas materiais, pode ser. Bênção é igual, por exemplo, o que é maravilhoso. A gente usa muito a palavra, gente, ficou maravilhoso. O que é maravilhoso? Maravilhoso é o que transcende. Desculpa que minha cabeça está dando umas pontadas do lado esquerdo aqui. É o que transcende, assim, o bom comum. Quando você vai analisar maravilhoso, toda vez que você for encontrar a expressão maravilhoso, você vai ver que transcende o bem comum, o bom comum. É maior do que o que é comum, é mais belo do que o que é comum. No ser humano, tudo é comum. Não tem nada maravilhoso a nível humano. Maravilhoso é Jesus. Maravilhoso é tanto que é a característica dele. Olha só, maravilhoso, conselheiro. Gente, por que entrou maravilhoso lá? A gente às vezes passa lá, maravilhoso, isso é título, maravilhoso. Gente, vamos adorar o maravilhoso. Já viu alguém falar isso? Mas a Bíblia fala isso. Ele é maravilhoso. Ele transcende o que é comum, a beleza do que é comum, a grandeza do que é comum, a preciosidade do que é comum. Ele é maravilhoso. A gente usa muito maravilhoso de uma forma pejorativa, comum, simples, diária, né? A gente já usa para qualquer coisa. E aí, gostou? Está maravilhoso esse bife. Maravilhoso está fora do comum esse bife. Está muito fora do comum assim, né? Está. Ou está tão fora do comum, está o manjar dos deuses, assim, né? De repente é maravilhoso mesmo. Você viu um bife lá que você fechou o olho e viu, sei lá, viu Cristo, aí é maravilhoso. Mas maravilhoso é algo que transcende o bem comum, o bom comum. O que é bom em si, de uma forma comum, não pode ser maravilhosa. Então não existe um ser humano maravilhoso, não existe uma situação maravilhosa. Maravilhoso é o céu, maravilhoso é a presença de Deus, maravilhoso é Cristo, maravilhoso é a eternidade. É isso, isso que a gente usa, né, de uma forma comum, porque se tornou comum, mas não é comum, ou não deve ser comum. A gente usa como comum, como usa o nome de Deus de uma forma comum. Nós usamos o nome de Deus de uma forma comum, mas já o judeu não vai usar o nome de Jeová ou Yahvé de uma forma comum. Por isso, assim, você não pode ficar citando o nome de Deus toda hora, sem um propósito. Como, meu Deus, né? Meu Deus, não sei. Meu Deus, que é isso, né? Parece que meu Deus se tornou uma expressão de espanto. Mas Deus, gente, quem é Deus? Aí você vai, peraí, não posso ficar usando o nome de Deus em vão. Então a gente acaba se acostumando com algumas coisas e vai perdendo no sentido. Então, bênção é algo que é fruto da graça de Deus e direcionado a uma realidade maior do que a realidade comum. Vou dar um exemplo comum, parece comum, mas é grandioso. Herança do Senhor são os filhos. Em algumas versões, você pode encontrar a ideia de ser bênçãos de Deus. Os filhos são bênçãos de Deus. Por quê? Porque são bênçãos de Deus. Porque Deus dá a quem Ele quer, gente. Tem gente que quer ter filho e não tem. Já viu isso? Mas já para algumas pessoas parece tão comum. Mas é uma bênção. Tem gente que tem tanto assim, né? Que nem considera bênção. 5, 6, 6, minha mãe teve 8. A minha avó tem 23. Ela vai olhar isso como bênção. Ela vai dizer assim, é isso, né? Assim, olha as minhas bênçãos. Ela vai dizer assim, meu Deus, isso é tão fácil botar menino para fora que não é bênção. Agora pense no que aconteceu. Pense na grandiosidade de gerar uma pessoa. É uma bênção. É algo grandioso. E é mesmo. Só que se tornou algo tão comum que não é uma bênção. Tem gente até que fala assim, essas bênçãos minhas aí, falando que mal, né? Já vi mulher falando, essas bênçãos aí, porque a mulher que triste, horrível, né? Essas bênçãos, né?
é mais uma maldição do que tudo, mas essas bênçãos aí, que usa a bênção como se fosse uma coisa comum. Mas filho é bênção mesmo. Gerar uma pessoa, gente, é uma bênção, é um milagre, é uma ação de Deus, é uma ação sobrenatural de Deus. Então existem muitas coisas que não são bênçãos, são benefícios, são consequências do seu trabalho. Fui muito abençoado esses dias porque eu trabalhei, ganhei, ok. Né? Como tem muita gente que não trabalhou tanto e ganhou mais. Então assim, hoje Deus abençoou mais ele do que eu. A gente não pode classificar algumas coisas como bênção. Não dá. Porque a gente vai olhar assim, por que o ímpio prospera? Imagina. Se a gente for olhar o bem material como bênção, por que o ímpio é tão abençoado? Então o perigo de a gente olhar bem material como bênção é porque tem gente que não merece e parece que é abençoado. Uma vez eu ouvi de uma pessoa, pastor, nem entrego o dízimo, sou abençoado. Eu falei, poxa, legal, né? Ela entende assim. Só pastor, nem entrega o dízimo. Você já visitei uma pessoa, a gente falou assim, olha, depois que eu parei de entregar o dízimo, olha, fui muito mais abençoado ainda, meu dinheiro multiplica muito mais. Então isso é bênção. Olha a visão de bênção. Então, se a gente for olhar para a Bíblia, essa pessoa, você pode chamar bem material, dinheiro como bênção? Não pode, porque não é. Porque não é, gente. Se for assim, né, esses ladrões que a gente tem por aí, muitos ladrões, ricos e milionários, são abençoados, eu não. E você não, você vai ficar, meu Deus, eu não sou abençoado. Entendeu? A teologia da prosperidade, um dos fundos, né, criacionais ou imaginários que seria real, era financiar tanto alguém ou uma pessoa ao ponto dela ser o exemplo de um bem, de alguém que é muito abençoado. Uma vez eu ouvi um filme, não sei se foi um filme, foi um documentário, não sei se foi um filme Desafiado pela Fé, um documentário, não me lembro. De falar um pouquinho sobre a teologia, né, o início desse pensamento. Sabe? E por que as pessoas começavam a questionar quem dava todo o dinheiro? Por que você está dando todo o dinheiro a essa pessoa, a esse homem? Não, porque nós precisamos provar que ele é abençoado. Olha só, tudo começou assim. Ele é muito abençoado. Então, aí o pessoal falou assim, mas você anda a pé, ele anda no carro tal. Ele falou assim, então, mas aí é para todo mundo ver que ele é abençoado. Olha só que teoria. Aí surgiu a teologia tal, prosperidade. Né? Ou você quer ser próspero, nós te ajudamos a ser próspero, né? Os Illuminati fazem bastante sobre isso. Eu vi recebendo um convite. Né? Nessa semana eu recebi 2 convites. Eles pegam o teu perfil e olham assim, pô, o cara tem jeito. Pô, o cara, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E manda logo para o telefone, olha, vamos te dar um carro. Eu até brinquei, assim, se o carro fosse de outra cor, aceitaria. Fazendo um carro marrom. Eu não gosto de carro marrom. Falei, carro marrom. Se fosse um carro preto, até que aceitaria. Mas um carro marrom é feio, né? Não gosto de carro marrom, sei lá. Aí, quase eu botei lá, pô, que não tem carro preto. Não, se for preto, a gente pensa no negócio. Né? Mas assim, para você dar início ao projeto que você tem, o cara analisa lá o teu pensamento, o suposto pensamento. Aí, vai te financiar com um X, me deu o telefone lá do Irmão Mestre, e falou assim, mais um carro X e você atuar em tal lugar. Bom, né? Poderia parar de assim, Deus, que bênção. Que bênção, né? Gente, você quer uma bênção mais do que essa? Precisando de dinheiro, aí você recebe uma oferta de X, aí recebe uma oferta de Y, mais um carro, para investir na sua pesquisa, no seu trabalho, e fala assim, bênção. Quem não quer essa bênção, gente? Mas isso é bênção? Olhando para a Bíblia, isso é bênção? Essa semana você viu outra proposta, foi a segunda proposta. Outra foi assim: o cara que vai para Portugal, ele tem 2 clínicas. Aí ele também trabalha mais ou menos com essa área. Só que é uma área muito de sensibilidade. Ele percebeu que era uma pessoa sensível. Não sei como, né? Ele está até conversando comigo ainda. Ele quer ver assim, ele quer testar um pouco mais a minha sensibilidade. Vamos ver o que vai dar isso. E aí ele falou o seguinte, olha, nós vamos abrir um negócio em tal lugar e queria que você fosse com a gente também. Sensibilidade, bênção, aí ele vai mensagem assim, ele pede para mim assim, dê umas palavras de bênção para mim. Aí eu falo, Deus te abençoe em nome de Jesus, Jesus mude sua vida e tal, manda essa bênção para ele.
Aí ele coloca assim embaixo, uma mãozinha, amém. Eu estou mandando só bênção para ele, a bênção de Jesus. E ele manda a bênção para mim lá, a bênção que ele acha que me cabe. Assim, entende a visão de bênção? Tem muita visão de bênção diferente. Só essa semana tem duas diferentes comigo, né? Essa é uma visão de bênção para ele. Porque está com 2 clínicas já, ele vai abrir a terceira, fui convidado a abrir a terceira, em Portugal. E ele precisa treinar alguém, né? Ele quer treinar alguém para poder ficar em uma das clínicas e ele abrir outra em Portugal. Bênção. Agora isso é bênção? Vamos lá, o que vocês acham? Não é de Deus. Não, porque a palavra diz que é bênção. Se eu não entender o que é bênção, eu vou fazer o quê? O que a pessoa faz? Embarca, né? Vai segurar. Gente, é muito sério isso. Parece uma brincadeira, mas isso é sério demais. E a gente vive numa proporção maior ou menor, sabe, trocando a graça de Deus com tantas outras coisas. Aí gera um desgaste muito grande. Talvez não é nem uma proporção assim, né, de dirigir uma clínica ou ganhar não sei quantos mil, né, de início, ou ter um carro marrom. Mas às vezes é um momento lá, não, eu vou ganhar mais 10 reais aqui fazendo isso, não, vou fazendo isso aqui, porque ele abre mão de coisas maiores, ou qualquer outra coisa, né, na vida, porque acha que ele vai ser uma bênção. Não vai, porque bênção é maior do que isso. Eu acho que a falta de conhecimento das palavras que a gente usa interfere muito no nosso comportamento. Isso aí. Tantas coisas que a gente usa falando, nossa, bênção, que a gente não sabe o real significado daquela palavra, né? Então, isso é muito importante a gente aprender, porque, igual, por exemplo, a questão de não usar o nome de Deus, né, em vãos. Eu fiz uma criação que eu ouvia coisas que para mim era normal. Então, até que você ter conhecimento, entender que não é legal, que está lá nos 10 mandamentos, né, e você pegar a expressão dele, é todo um trabalho. Isso aí. Porque você veio lá na criação, que a gente moldou. É isso aí. Você vê a ideia para a gente fechar, né? Abraão diz assim, se tu uma bênção, né? Ele fala, abençoarei os que te abençoaram. Olha só a ideia de bênção, que coisa grande, né? Muito grande, gente, muito complexo. A ideia de ser bênção, de abençoar e de ser abençoado. Transcende a questão financeira, status, é mais voltado para uma realidade divina, realidade de Deus, do que qualquer outra coisa. Coisas sérias foram muito vulgarizadas. Muito popularizada. A questão de bênção, a questão da graça. O meio religioso hoje fala de graça, mas não sabe o que é graça. Essa é a verdade. Nós que temos o conhecimento reformado da doutrina da graça, eu vejo assim, nós temos uma natureza meritocrática, a nossa natureza parece que é meritocrática hoje. Assim, muitas vezes a gente tem o conhecimento correto, desculpa a falta de modéstia, né? Mas quem vive da doutrina reformada tem o conhecimento mais correto da palavra. Modéstia, cara, A modéstia a parte, tem a parte, é verdade. Mas para nós já é difícil vivenciar isso. Agora, quando não se tem nem o conceito correto de graça, que é o que acontece no meio religioso geral hoje, que fala-se muito de graça, mas eu participo da salvação, é graça, mas se eu não aceitar Cristo, é graça, mas se eu não tiver fé, ou seja, já está trocando ali. A própria doutrina. Sempre mais alguma coisa, né? Isso. Mais. Mais alguma coisa. Então, o termo, por exemplo, eu costumo evitar o termo, eu adoro isso, eu adoro aquilo, porque eu entendi que adorar é uma palavra que eu devo usar exclusivamente para Deus. Eu sei que músicas usar, eu adoro isso, eu gosto disso. Mas eu tenho uma certa reticência e resistência para usar o verbo adorar para qualquer outra coisa que não seja Deus. Senhor, verdade. Então, assim, são algumas restrições que a gente tem, porque esses termos foram vulgarizados. Adorar, abençoar, receber a graça, que é graça, ficou muito vulgarizado. E eu acho que isso é uma das armas do diabo. Vulgarizado tudo, que aí vulgariza e fica tudo tão banal, né? Que você vê na televisão aí, novela dizendo que está falando de coisa evangélica, você vê que não tem nada, tá se misturando, se casando bem pra caramba, né? Até
o mundo. Então, assim, está tudo muito vulgar e cada vez mais confusas as coisas para quem quer realmente servir a Deus. Mas a ideia ela é do mundo mesmo, né? Não no sentido só do mundo da contra Deus, mas do mundo assim, funcional, que é tentar simplificar um pouco as coisas, né? Então vamos tentar simplificar para que o homem entenda, né? Então essa ideia de simplificar, né? Ou de tornar possível ao homem, de acordo com a capacidade do homem, não tem como não desgastar o que é de Deus, porque o que é de Deus é muito divino, né? Grandioso, é maravilhoso. Então a gente tentar conformar isso com a natureza humana sabe, baixar muito a qualidade. Você vai, na verdade, você vai pegar uma coisa que é maravilhosa, que é grandiosa e vai transformar ela numa, né? Eu acho que, assim, o pensamento meu, acho que tem acontecido muito isso, né? Traduzo muito a ideia de às vezes você visitar uma casa, aí você chega lá, a casa tem um móvel lá que é um móvel maravilhoso, vou botar assim. E a pessoa fala assim, ó, vou jogar esse vídeo por fora. Você fala assim, mas você conhece a história do móvel? A pessoa, que esse lixo aí? Não, não achei, me deram. Eu falei, esse móvel é caro. Uma vez eu visitei uma casa, eu falei assim, gente, esse móvel é caro, esse móvel é bom. Ela, nada, eu odeio isso, esse troço aí, vou comprar na Casa Bahia. Isso nada conta, né? Ela falou assim, você quer 2 da Casa Bahia? Eu te dou, eu fico com ele. Ela cresceu o olho, né? Ela falou assim, hã? Eu falei, eu te dou 2. Quer 2? Ela, entendeu? Falou assim, esse negócio deve valer, né? Porque ela não sabia quanto valia o negócio. Ela tem uma mesinha de centro, né? Trabalhada à mão, né? Assim, a gente conhece, né? Talhada à mão, a peça toda. E ela queria jogar o troço fora para comprar aquelas que ficam balançando, né? Porque aquelas que encaixam assim. Aí eu falei, te dou 2. Ela, o que o senhor dá 2? Eu dou 2. Eu falei brincando, eu ia levar a mesa dela, né? Eu falei brincando, só para ela ver o que ela tinha. Ela, por que você vale 10 vezes mais? Sabe, duas mesinhas que você tem, que você vai comprar lá. Ela, nem sei o que ela fez, deve ter vendido. Depois eu fui lá, não tinha mais, acho que ela vendeu. Se você é boa, vendeu. Deve ter vendido por 50, 100 reais. Mas eu botei lá, já estava sem a mesinha, não tinha mais mesinha não. Mas assim, você olha e fala, a pessoa não conhece o valor. Então não conhecer o valor faz banalizar, né? Eu acho que isso aqui tem acontecido muito com a respeito da palavra de Deus. A graça, né? A pessoa não conhece o valor que a graça tem, e aí joga fora, né? Assim, joga fora. Aí vem lá o Dietrich Bonhoeffer falando livros sobre isso, sobre graça barata. Aí é confuso, a gente não quer ler, porque é complicado. Mas ele falou tentando resgatar a graça, sentindo na graça, e tantos outros, né? Falaram sobre graça, porque para tentar, mas a humanidade vem, o ser humano vem e tenta simplificar. Porque a gente entende melhor quando simplifica. Mas você perde muito. Quando você simplifica, você tira o conteúdo, né? E aí você entende. Mas você toma ali um caldinho, né? Toma ali você dá uma aguinha de sal, você tirou o conteúdo assim, não, aqui é pesado demais. Deixa eu espremer para você, eu vou te dar o caldinho aqui. Então quando espreme, tira a coisa e dá o caldinho, a pessoa bebe o caldinho ali, fica fraco, porque o caldinho não alimenta ninguém. Pastor, tem uma música secular, sempre me intrigou, né? Que fala muito da nossa realidade atual. A música fala assim, fácil, extremamente fácil para você e eu, para a gente cantar juntos. Ou seja, essa é a mentalidade que tem reinado. Você vê que as marcas têm reduzido os nomes, né? Tudo está sendo assim, mais simplificado, como o senhor falou, para parecer que é mais, né, que alcança mais pessoas, só que empobrece demais. Que alcança, gente, alcança. Isso aí não tem, sabe, não tem como a gente lutar contra, não. Alcança, mas enfraquece. Você tem um número enorme, você tem um grupão, você enche, você tem muito e fraqueza também demais. A galera é muito fraca, sabe? Não aguenta pancada, não. Não aguenta soco, não. Né? Porque fraco. Mas tem, mas alcança. Mas, aquela velha história, alcança com caldinho, né? Porque se aprofundar é muito mais sério, mais trabalhoso. Entende, Luiz? É mais complicado, você tem que ter tempo, buscar.
sabe? Aplicar, exercitar, aceitar o desafio. Então, essa graça é suficiente para manter firme, né, a nossa esperança nas promessas de Deus. Olha só, como sustenta, né? Porque a gente está falando aqui, o texto de Romanos 5:2, diz aqui, ó, Romanos 5:2, deixa eu achar o 2 aqui, pela qual tivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, né? Então, a gente vê que, estava até falando sobre isso, não sei com quem, um dia desse, é difícil você achar alguém que tem esperança, sabe? Não é esperança assim, eu espero que aconteça isso, não, mas é uma esperança viva. É difícil? Gente, eu não sei se tem sido fácil para vocês encontrar pessoas que têm aquela esperança que faz ela andar, viver, lutar, assim continuar. Eu vejo muita esperança em coisas, em situações, né? Nós para melhorar uma coisa ou outra, isso não é esperança. Isso não é esperança, desculpa. Esperança é a viva esperança. É tanto que a Bíblia fala que a nossa esperança é Cristo, Jesus, esperança nossa. Que é uma coisa tão forte. Engraçado, está só nas palavras aqui, né? Ele fala assim, vai permanecer a fé, a esperança. Então, essa esperança, ela pouco existe, é uma avaliação minha, na igreja hoje. Acho que a esperança que a igreja, não fala a nossa igreja não, falo igreja de forma geral, é a esperança de que o bairro vai ficar melhor, a cidade vai ficar legal, que a política vai melhorar, que eu vou ficar com mais dinheiro, que a saúde vai melhorar. Essa é a esperança. Mas essa é a esperança que a Bíblia fala? Essa é a viva esperança que me faz sofrer, chorar, sabe, se me decepcionar, lutar, apanhar e continuar acreditando. Essa esperança? Não é essa. A viva esperança, a firme esperança, a verdadeira esperança é aquela que transcende essas expectativas naturais terrenas. Porque senão eu vou desistir, eu vou parar. Eu vou sair da igreja, né? Eu vou parar de servir, eu vou parar de adorar, de acreditar, vou desanimar. Por quê? Essa viva esperança é um fator, eu diria assim, de benefício da graça de Deus. É saber em que eu espero e o que eu espero. Eu espero que essa igreja encha um dia, posso até esperar, mas essa é a minha esperança. O que me sustenta é isso? Não, o que me sustenta é o Senhor, é o dia na presença do Senhor. É vazar por esse tempo, vazar tudo isso, e um dia abrir o olho e estar diante dele. Essa é a minha esperança. Porque se eu for ficar esperando com a expectativa natural, não, de ver essa igreja lotada, isso pode até acontecer, mas essa esperança não sustenta uma vida, porque um dia que ela muda, ela passa, e ela acaba. Eu vou desistir. Entende? Então, eu vou parar aqui 2 segundos e perguntar: será que a igreja hoje, nós como crentes, de uma forma geral, nós estamos ficando decepcionados, cansados, né? Queimados, como diz o nosso estudo? Será que nós não estamos esperando uma esperança que não é viva? Será que nós estamos, embasando a nossa vida numa esperança que não é viva? Eu vejo tantos crentes brigando por causa de política hoje aí, achando que a política vai dar uma vida diferente. Para quem? Gente, eu não sou muito velho não, eu tenho 51 anos. Nós já vi a política mudar tanto, e a vida mudar tanto, e o dinheiro mudar tanto, e tudo mudar tanto, eu continuo no mesmo lugar do mesmo jeito. Sabe, cobrando imposto mais do que tudo, né? Você vai me devendo mais do que tudo no governo. Entra governo e sai governo, ninguém nunca me pagou. Tem um governo que me pagou, gente. Então, a minha esperança está onde? No dia. A sua esperança vai estar onde? Tem que estar na viva esperança que é Cristo, gente. E senão eu vou ficar decepcionado. Duas pessoas hoje trabalhando lá, eu falei isso aí. Esperança não é isso aqui, não. Esperança está no Cristo. Isso aí. Isso aqui não vale nada. Político vale nada, futebol não vale nada. É verdade. O Flamengo está decepcionando a gente agora. Até.
principalmente. Assim, não dá para ter, mas a gente precisa entender que o que não deixa você se queimar até o final, sabe, ficar tipo aquele fósforo que está postando aqui direto, é ter uma viva esperança. Se a esperança não for a viva, vai queimar. E uma forma ruim. Vai esgotar, vai secar. Porque vai ter muita decepção, gente. Essa vida, vida cheia de decepção é essa. Meu Deus. Não conheço outra. Mas essa vida tem muita decepção, gente. Não dá para ficar esperando nessa vida, não. Não dá. Sabe, um dia você come uma coisa e você acha maravilhoso. No outro você come e você não acha tão bom mais assim. A mesma coisa. Você se acostuma com aquilo ali e aquele já deixa de ser bom. Não é isso? Assim, pelo menos comigo é assim. Tem coisa que eu não vou comer ali, que ali. Aí eu como aquele negócio, daqui a pouco eu vou comer, não quero mais não. Vou comer outra coisa. Porque não dá. Aquilo passa. Sabe, teu paladar muda, a tua vida muda, a tua barriga muda, teu estômago muda. Você não gosta mais daquilo. Agora, se a viva esperança dominar a nossa vida pela graça, vai passar tudo, vai quebrar tudo, vai cair do teu lado, vai cair na tua frente, você vai sentir, mas não vai deixar de ter esperança. Aí que está o segredo, de não se queimar, de não se, sabe, exaurir, né? Esperar no que vale a pena esperar, esperar o que deve esperar. Aí você não vai se enfraquecer. Até só sofrer umas pancadas aí. Porque a vida é assim, mas não vai parar de prosseguir. A outra palavra aqui é que esta graça ela é suficiente para nos sustentar em qualquer situação, né? Em nossas vidas. 3 a 4. A gente pensa assim, poxa, será que isso é tão bom assim, gente? Sem remédio é tão bom assim mesmo? É, só ler o texto 3 e 4 você vai ver. E não somente nós também nos gloriamos nas tribulações, gente. É assim, não vou analisar a tribulação, porque eles vão dizer assim, não, já vem de novo mais uma análise, né? Mas tribulação é uma coisa muito ruim, né? Tribulação não é uma coisa legal, né? Na minha versão está sofrimento. Sofrimento, pode ser um sofrimento, né? Que é assim, é um momento de intenso pavor, de intensa dor, né? De muita angústia e muitas incertezas comuns, né? Então, na tribulação você olha e você não vê o horizonte, você não vê a saída. Pense dessa forma assim, vamos pensar a tribulação como uma situação que você não vê alternativa. Mas a graça te dá alternativa na tribulação. Olha só que coisa interessante. E o que mais angustia é a gente às vezes olhar para vários lugares e dizer, gente, eu não vejo saída. Gente, isso é muito ruim. É o que leva várias pessoas ao suicídio. Sabia? O suicídio ele tem uma parte, ele tem um ponto que a pessoa não vê saída, não vê alternativa. A única saída, por incrível que pareça, é a morte. Por quê? Porque a tribulação, né, o que leva a pessoa ao suicídio não é querer a morte, é se livrar da dor. Olha só que coisa impressionante. A pessoa quando tira a vida, ela não quer tirar, ela não quer arrancar a vida dela, ela quer arrancar a dor, ela não consegue mais sofrer. Dói muito, ela fala, eu vou arrancar essa dor. Agora como se arranca a dor? Arrancando a vida. Porque enquanto eu estou vivo, eu ainda sinto dor. A graça é o alívio para a dor na tribulação. Por isso que existem muitos questionamentos de crentes se suicidam, né? Eu não vou entrar nesse assunto aqui não, tá, irmãos? Isso é polêmico demais. As crentes tiram a própria vida, eu não vou entrar nesse assunto. Porque a graça, ela ameniza a dor, ela transforma a dor, né? Ela cura a dor. Porque a graça, né, ela opera uma coisa que só o Espírito Santo ele pode fazer, que é dar paz. Não é isso? A gente fala assim, paz. De onde vem a paz? É o Espírito Santo que ministra a paz. Deus fala assim, deixa-lhes a paz, a minha paz vos dou, não vou dar dor, né? Como o mundo a dá, né? Ou seja, é uma paz que excede todo entendimento, é uma paz que o Espírito Santo dá, é o Espírito da paz. O Espírito Santo ele dá a paz. Então a graça é a operosidade da paz. Às vezes na maior dor, uma perda muito grande, o Espírito Santo é chamado de Consolador.
Por isso que existe um monte de debate. Então, se o crente tem o Espírito Santo, ele é o Consolador, ele dá paz, por que tira a vida? Aí fica aquela. Não vou entrar nisso, tá, irmãos? A gente vai ficar aqui, vai virar a hora aí. Mas, olhando para a palavra de Deus, o Espírito Santo ele dá paz, porque ele consola na tribulação. Ele traz aquele consolo. Uma paz que excede todo entendimento, porque no entendimento nós deixamos de ter paz. Olha só que coisa impressionante. Quando eu tenho entendimento, eu sou passivo a não ter paz, porque eu fico trabalhando a questão. Imagina, Marquinhos me deu um tapa, estou com muita raiva. É só está longe disso, irmãos, está longe disso, tá? É só uma brincadeira. Eu fico pensando nisso, entendimento. Por que ele fez isso comigo? Julgando. O que eu fiz para ele? O que eu tenho feito para ele? E Deus, o que Deus deixou eu fazer? Olha só a minha mente. Aí vem o Espírito Santo e fala assim, olha, chega. Você não vai mais pensar nisso, senão você não tem paz. Olha só como que é a nossa. O que é uma paz que excede todo entendimento? Não é porque eu só não entendo, não. Não é porque eu só não compreendo. Não é isso. É porque domina a forma que eu processo a situação. Eu trabalho a situação na minha vida. Não consigo já nem mais elaborar mais. Porque o Espírito Santo ele domina a minha mente e fala assim, chega de ficar fantasiando com isso. Chega. Vou botar um ponto final. Aí a paz vem. Enquanto eu continuo dominando e pensando, a paz não domina o coração. Entenderam isso? Se você quer ter paz, receba esse favor da graça de Deus, né? Porque ele faz o quê? Essa graça é suficiente para nos sustentar em toda e qualquer situação. Quando essa paz vem, gente, a gente para de ficar pensando, elaborando coisa. Vou bater, vou chutar, eu vou quebrar, vou fazer isso. A paz só vem quando eu paro de elaborar saídas. Quando eu me canso de elaborar saídas, eu não quero mais pensar sobre isso, não quero mais processar sobre isso, o Espírito Santo me dá paz. Enquanto o meu entendimento ainda estiver excedendo a ação do Espírito Santo, não há paz. A paz de Cristo excede o entendimento. Enquanto ela não consegue exceder o entendimento, não há paz. É prático isso. É prático. Pense nisso. Vale a pena. Quem tem uma mente mais desprogramada é melhor às vezes. Apagou, já foi. Quem não tem é complicado. Às vezes tem pessoas que têm, né? Você olha e fala assim, não, foi, não sabia, nem vi, foi, acabou. Agora, até esse cara vai viver em paz. Ele tem mais facilidade para viver em paz. Por quê? Porque, não lembro, foi. Agora, quem não tem, gente, dificilmente vai ter paz. É sério, é muito comportamental isso. Então, o Espírito Santo ele tem um trabalho maior, que é de vencer a mentalidade. Quanto mais mentalidade eu tenho, quanto mais entendimento eu tenho daquilo e me seguro naquilo ali, mais difícil fica de ser dominado pelo Espírito Santo. É fato, gente. É sério, não estou brincando. Por quê? É uma parte que excede o entendimento. Ela tem que exceder o entendimento. Porque enquanto há entendimento, eu vou julgar porque teria paz ou não. Se é momento de paz ou não. Se eu vou ter paz, por que eu vou ter? Olha só, vou ter que tentar entender. E aí eu vou ficar rolando naquilo ali, naquele bolo de arame. Se eu tenho uma mentalidade mais, foi, beleza, pô, legal, tranquilidade, vai dormir tranquilo, vai comer tranquilo, vai conviver tranquilo, porque, sabe, o entendimento, ele é mais simples de ser vencido pela ação do Espírito Santo. Isso é muito legal. Então, se você conhece o seu limite, trabalhe dentro da entrega do Espírito Santo. Tem gente que precisa, né, quando começar, o Senhor tem que começar logo. Se começar a olhar para si, é hora de fechar a boca, olhar para baixo, dobrar o joelho e falar, Senhor, domina. Senão, queridos, é uma guerra. O Espírito Santo milita contra a carne. Ele vai ter que lutar muito para tentar vencer essa carne. É bravo, tá? O Espírito Santo sai dali morto, cansado, porque a galera que pega pesado, só fica por baixo. O Espírito Santo vai lá e argumenta com o Espírito igual Jacó lá, né? No val de Jaboque lá, né? Só sai ferido. Só perde quando perde mesmo, mas luta até o último momento.
melhor se entregar logo. A melhor coisa que tem é falar, Deus, a tua graça aqui embaixo, toma aí, me leva, né? Porque senão vai sair com a coxa ferida. Tem muito crente que sai com a coxa ferida, que luta tanto contra o Espírito que sai com isso. Só acabando, tá, irmãos? Só essas duas aqui, vou citar, essa graça é suficiente para nos levar a entender que Deus nos ama apesar das nossas fraquezas. Olha que coisa boa! Gente, isso é curador. A gente entende que Deus nos ama apesar das nossas fraquezas. Olha, vai ser curado sentimento de culpa, de cobrança, né? Porque o amor de Deus excede tudo isso, é maior do que as minhas fraquezas, do que eu posso fazer, do que eu faço. Eu tenho que entender isso. Por isso eu vou continuar? Não, não estou falando isso. Mas eu tenho que entender que o amor de Deus não depende disso. O amor de Deus pela minha vida não depende, né, de eu acertar ou de eu errar. Ele ama, gente, de tal maneira. Ele ama. Por que ele ama? Porque ele quer amar, velho. Ele escolheu amar. Não foi porque eu fiz, eu faço, eu sou, não. Ele ama. Isso é graça. Entender que o amor de Deus não precisa de explicação. Por que Deus ama o pecador? Porque ele ama. Deus amou Paulo? Porque ele quis amar, ué. Paulo matou, bateu, prendeu. Ele amou Paulo. Ele fala, poxa, que isso? Amou Paulo? Ele amou Davi. Davi mandou matar o cara lá, pegou a mulher do cara, fez um monte de coisa errada. Ele amou Davi. Ele fala, não. Não quero esse Deus que ama qualquer um, não. Não dá, gente. Deus ama porque Ele ama. Ele ama a prostituta, Ele ama o marginal, Ele ama porque Ele ama. Porque o amor dele é divino, o amor dele é eterno, é incondicional. Precisa entender isso. Então acho que esses momentos assim, nessas situações, a gente vai ser sempre pego numa área que prende muito a nossa vida. E a graça, ela age aí. Porque ela mostra que o amor de Deus, ele não depende dessas coisas, dessas situações, né, de uma pessoa ser de um jeito ou de outro, de fazer uma coisa, não fazer outra. E a gente fica difícil às vezes entender. A gente tem muita gente mesmo, nós mesmos, como parâmetro, né? Se ele tivesse uma visão assim, mas tanto se a pessoa, se eu perguntar a pessoa que veio dessa realidade, ela vai ter outro pensamento, né, natural. A pessoa que nunca viveu essa realidade, que vai ser uma coisa mais estranha para ela. Então a gente começa a entender, isso é bom para entender o seguinte: Deus lida com pessoas de todas as realidades, né? Pessoas que foram criadas numa igreja que nunca se envolveram com nada nesse nível, né? Deus ama uma pessoa que estava nas drogas, né, e que era viciado ou viciada. Deus ama uma pessoa que vende o corpo, ou que vendia o corpo, que Deus quer a salvação dela. Deus ama uma pessoa. Então, por quê? Porque aquela pessoa, ela vai ser alcançada pelo amor de Deus nela. Ela como um ponto de ação, um ponto de partida, né, para onde Deus vai direcionar o amor dele. Então, o amor não tem a ver comigo, não tem a ver com você, tem a ver com Deus. E Ele que vai direcionar esse amor para onde Ele quiser, para quem Ele quiser. Então, a beleza, a grandiosidade da graça operosa do amor de Deus, que é sustentadora, que é transformadora, que nos ajuda até a sermos mais livres e mais leves, vai dizer que não tem a ver comigo. A beleza não está em mim, está no amor de Deus. Então Deus olha para um pecador, o pior que existe, e fala assim: eu amo essa pessoa, e torna essa pessoa fruto do seu grande amor. E você fala: poxa, como é que pode? Pega uma pessoa que você olha assim, boazinha, legal, e fala: eu amo essa pessoa, transforma aquela pessoa fruto do grande amor dele. Não tem a ver com as peças, tem a ver com o amor. O amor direcionado pela graça. Para quem a graça foi direcionada, para quem a graça foi atirada como flecha. E aí, ele escolhe o alvo que ele quer. Entendeu? Então a beleza não é o homem, não é a pessoa, é o amor. Porque todo mundo vai achar que é melhor porque não faz isso, não faz aquilo, não fez isso, jamais faria aquilo. Mas, queridos, a beleza não está aí. Nesse item 3 aí que eu estava falando, justamente. Esse item 3 que o senhor colocou aí, que
toda a minha maravilhosa doutrina, o mais ortodoxa possível da graça, para vivenciar isso na minha vida, é aí que complica um pouco. Porque quando eu olho para as minhas fraquezas, para as minhas limitações, mesmo tendo toda esse arcabouço doutrinário reformado, nesse ponto aí que muitas vezes, assim, a minha vivência em relação à graça entra às vezes na dúvida. Porque eu olho que eu não sou o pior dos pecadores, mas quando eu olho para mim, quanto mais velho eu fico, mais eu vejo que eu sou falho mesmo. Quando a gente é novo, a gente acha que a gente é um bonzão. Quando você vai ficando mais velho, você vai vendo que você é limitado, que você é capacitado, que você é menos capacitado, que você é falho mesmo, que você não consegue vencer algumas coisas que, puxa vida, já podia ter vencido. Aí, é nessa parte aí que é libertador, realmente, saber que Deus me ama, apesar de que eu ainda não consegui ser tudo que Ele queria que eu fosse. Mas Ele não me ama porque eu sou a melhor das pessoas. Ele me ama porque Ele me ama. Ele é o amor. Mas eu falo isso aqui, mas vivenciar isso eu sei. Talvez uma forma legal de experimentar melhor isso é você entender, se entender numa fila ou numa grande carreira que está todo mundo ali, você vai ver pessoas de tudo que é jeito ali, né? E você olha e vê todo mundo, tudo que é jeito ali. E de repente todo mundo está ali na mesma fila. De repente você olha e vê alguém que está à parte, e é esse alguém que está à parte, né, que vem com um presente na mão e fala assim, ó, você. Porque é isso, o amor é isso. Não tem nada a ver com quem está na fila, não tem nada a ver com quem está tem a ver, né, com a pessoa que vem entregar o presente. Então, porque a Bíblia vê isso, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, se a gente for mentalizar isso, o amor que deu, então imagina Jesus um presente, e Deus vindo com um presente, e olha a fila, e nós falamos assim, pô, aquele cara ali vai ganhar. Aquele cara ali, ele vai ganhar. Aquele ali, coitado, ele vai perder. E aquele ali já perdeu. Não tem isso? Tira assim, aquele ali já foi. E sem chance. Aí você vê Deus vindo na tua direção, com um presente de Cristo, aí aquele que você olhou, já perdeu, ele vai entregar o presente para ele. Você fala assim, ué, mas como é que é isso? É assim que funciona. Então a gente entende graça, entende amor de Deus dessa forma. Não tem a ver com a fila, não tem a ver com a caravana, com o grupo, tem a ver com quem ama. Simples assim. Não tem a ver comigo, não tem a ver com você. Nós somos mais um que foi alcançado e amém. E glórias a Deus por isso. Mas tem a ver com o amor, com quem amou. Né? Porque quem amou porque é amor. Não é porque ama porque viu o motivo de amar. Então a gente começa, sabe, a entender que, poxa, tem jeito. Estou quebrado, estou ruim, mas o jeito não sou eu que vou dar. É quem amou que vai dar o jeito. Então você acaba dando aquela se sente mal, fala, Deus, não pode acomodar com a ideia de que não quero o jeito. Aí sim, aí é diferente. A graça não traz acomodação, mas ela traz conscientização. Dizendo, poxa, então se eu sou tão amado assim, eu tenho que buscar viver dentro dessa realidade, desse amor. É isso que precisa dar como resposta a Deus. Então a gente para por aqui, mas eu não quero cansar vocês. Ficou o último ali, que eu não vi ainda, estragar suficiente para nos salvar da ira de Deus, proveniente dos nossos pecados. Isso aí eu acho que é um assunto que é até maior um pouquinho, falar sobre a ira de Deus. Tem até um sermão no estudo do Nicodemos que ele fala sobre isso. Ele fala assim, quem diz que Deus é bonzinho, né? E aí a gente tem a ideia às vezes que Deus é bonzinho, né? Que a pregação moderna, o sermão moderno prega um Deus bonzinho, né? Deus não é bonzinho, Deus, ele é bom. É justo, né? Mas ele é bom. Aí vai vir mais uma palavra, né? Ser bom não significa ser bonzinho. Ele é bom porque ele é bondade. Ele é bondade porque ele é justo. Então assim, é diferente Deus ser bom, né? Porque Deus é bom. Deus é bom, mas Deus é bonzinho. Então, o que eu quero dizer quando eu digo que é bonzinho? Ele é bonzinho. O que é bonzinho? Ele é bom. Ele é a bondade, ele é bom. Agora, bonzinho é outra coisa. Né? Bonzinho é uma coisa muito distante do que é ser bom. Então a gente tem que entender isso. Ok? Mas isso eu vou falar na semana que vem. Oi?
não é bonzinho não. Ele é bom. Deus é bom. Mas não é bonzinho. Ele é bonzinho, esquenta não, que ele releva tudo. Não, ele não é bonzinho não. Ele é bom. Ele é bonzinho. Então você tem que entender isso, a qualidade que é bom, que é ser bom, significa que ele é bondade. Não há maldade nele. Ele é bom. Agora, bonzinho é o exercício da bondade, né? Mal exercitada, ou exercitada relaxadamente. Ah, eu vou brincar com ele que ele é bonzinho, não vai reagir. Peraí. Ah, então, ele reagiu, então não é bonzinho. Bonzinho para nós não tem nada a ver com o bom de Deus, com a bondade de Deus. Entendeu? Então a gente tem que trabalhar isso para não parar de brincar tanto com Deus. Eu vejo um povo aí brincando demais com Deus, sabe? Brinca demais. E Deus faz andar em círculo. Deus é bom em fazer andar em círculo. Guarde isso. Deus adora fazer andar em círculo. Ele é apaixonado por isso. E aí cansa. Começa a andar em círculo, meu amigo. A gente começa a cansar. A gente começa a cansar e começa a reclamar, a perder a esperança, a confiança, a alegria, que está andando em círculo. Deus é bom. Quando Ele quer disciplinar a gente, Ele faz andar em círculo. E aí, vamos andar então. E aí o negócio complica. Anda mais do que deve, né? Deus abençoe vocês. Obrigado pela participação. Espero ter contribuído de alguma forma. E que a palavra tenha falado no coração de vocês, assim como falou no meu coração. Tá bom, criança? Valeu estar com vocês aqui.